A história que eu vos vou falar é sobre o Drake. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos da América envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente se encontra em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Rake e sobre aquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia em 4 continentes. Em quase todos os casos, as histórias era praticamente idêntica. Eu estive em contacto com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes do seu livro, que será lançado brevemente. 1964, uma nota de suicídio. Enquanto eu me preparo para tirar minha própria vida, eu sinto que é necessário para amenizar dor e culpa. Eu escrevo. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que eu acordei, eu senti sua presença. Assim que acordei, eu vi sua forma. Uma vez que eu acordei de novo, eu escutei a sua voz e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrada uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes vazios, adereçados William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Linnea, eu tenho rezado por você. Ele falou o seu nome. Deixa de um jornal traduzido do espanhol, 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando eu fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz, parte ilegível. Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante o meu sono. Do pé da minha cama, eu tive uma sensação. Devemos voltar para Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui, por pedido do rei. Poimento de uma testemunha, 2006. Há 3 anos atrás eu tinha retornado de uma viagem até às cataratas de Niagara com minha família para o 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã eu acordei achando que o meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento eu me levantei e eu acordei no processo.
Eu me desculpei e disse a ele que pensava que ele tinha saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama, tão rápido que ele quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e não disse nada. Quando meus pés, quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado ou um grande cachorro sem cabelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava instantaneamente com medo, mas com pena da sua condição. A essa altura eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama e chegou a ficar a uma distância de um pé de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez 5 segundos, mas pareceu 30. Olhando para o meu marido, a criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era bastante para vê-lo a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas pressas. A criatura descia as escadas enquanto eu e o meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia com o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e somente falou uma vez em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o rei." Meu marido caiu no lago enquanto levava a nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses eu e o meu filho Justin ficámos em um hotel perto de casa dos meus pais. Decidimos voltar para casa e eu comecei à procura respostas. Comecei a procurar respostas por mim mesma. Eu eventualmente encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida. Nos contratos, nós nos contactámos e começámos a falar sobre as nossas experiências. Ele conhecia mais duas outras pessoas em Nova York que tinham visto a criatura chamada Drake. Nós quatro precisávamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguirmos uma pequena coleção do que nos ocorre. Acreditamos ser aparições do Rake.
Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, ou história ou pista. Um jornal tinha um artigo envolvendo o Rake nas 3 primeiras páginas e nunca mais mencionaram ele. Um diário de capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Rake mandou eles irem embora. Aquela foi a última parte do diário. Nós encontramos, entretanto, que a criatura visita várias vezes. Ele também se comunica com várias pessoas, incluindo a minha filha, e isso nos levou a pensar se o Rake nos visitou alguma vez desde o nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e deixei gravando. Enquanto eu dormia todas as noites, de, por 2 semanas, cheguei todos os sons do meu quarto, me enrolando na cama todo o dia que eu acordava no final da última semana e meia. Eu estava meio a que. Pera, no final da última semana eu estava meio que acostumada com o som de dormir, enquanto escutava o som 8 horas mais rápido que o normal. Ainda eram quase uma hora por noite. No primeiro dia da terceira semana eu pensei que tinha escutado algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente. Era o Rake. Eu não consigo escutar aquilo tempo o bastante para eu descrevê-la. Eu ainda não deixei que ninguém eu ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que eu escutei isso antes. E eu acredito que ele estava falando enquanto estava em frente do meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão a voz no gravador automaticamente Me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha me fazem muito frustrada. Eu não vi o Rake desde que ele arruinou a minha vida, mas eu sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. Eu sei o tempo, eu sei o tempo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Pronto, pessoal, peço desculpa ter me enganado em algumas partes, mas agora eu deixo uma pergunta. Vocês têm coragem de deixar um gravador ligado enquanto vocês dormem? Espero que tenham gostado. Até uma outra hipótese de eu fazer um vídeo.